Então, olá, meu nome é Luísa, para quem não lembra, e a gente está de volta com mais uma aula. Acho que a gente já está na quarta aula, né, do nosso curso, nosso módulo de saúde da mulher da comunidade Ela Líder. E a aula de hoje é uma aula que tem uma importância para mim muito grande. Eu não sei se vocês lembram, mas a minha subespecialidade dentro da ginecologia é a ginecologia oncológica, então é um cuidado dedicado, né, para o tratamento das pacientes com câncer nos órgãos ginecológicos. E para quem já me segue nas redes sociais sabe que esse é um assunto que eu falo muito, que eu advogo muito, que é a relação entre a infecção pelo HPV e o risco de câncer. Por que esse é um assunto muito importante? Porque ainda hoje a gente tem números muito altos de casos de câncer do colo uterino e de mortes por câncer de colo uterino. Então, mais de 600 mil mulheres em 2022 tiveram um diagnóstico de câncer de colo uterino e mais de 300 mil mulheres morreram pelo câncer do colo uterino. E isso não é admissível no ano que a gente está, em 2024. Por quê? Porque isso é um câncer prevenível, é um câncer que, se diagnosticado nas fases precursoras, ele é curável com coisas muito simples. Então é um assunto que sim, a gente precisa falar, a gente precisa orientar e todo mundo precisa estar muito ah, orientado mesmo, tá com tudo isso muito claro sobre o que se pode fazer, o que não se pode fazer em relação a tudo isso. Então, vamos só relembrar lá da primeira aula o que que é o colo uterino. O colo uterino é a porção distal do útero, então a porção lá, o final, como se fosse a entrada do útero, que fica na vagina. Então, é um órgão tipo um órgão discoide, né? Vamos supor assim, parece um donut. E quando a gente coloca o espéculo, ele fica ali no final. Isso aqui é só o esquema, e essa foto aqui da esquerda é uma foto mesmo de um colo com um aspecto completamente normal. Vai ser o colo uterino que vai ser examinado toda vez que você for no ginecologista, ele colocar o espéculo, e é aqui, ó, nesse buraquinho que é coletado o Papa Nicolau. Então, aquela escovinha a gente coloca ela ali dentro para coletar as células, justamente para ter, né, esses diagnósticos que eu vou falar mais para frente. E o porquê e qual que é a relação, né, entre a infecção do HPV e o câncer de colo uterino? Então, a gente tem que praticamente 100% dos casos de câncer de colo uterino são causadas por uma infecção persistente pelo vírus do HPV. Então, o vírus do HPV, ele é muito comum, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e aí essa infecção, de uma forma prolongada, pode predispor a essa mulher a causar câncer. Não, praticamente não existe câncer de colo uterino sem uma infecção por HPV. Eu já falei isso numa outra aula, na medicina nem sempre nem nunca, então tem casos raríssimos de casos de câncer do HPV não associados, mas no geral a gente pode sim culpar o vírus do HPV por praticamente todos os casos de câncer do colo. Então, vamos pro vírus do HPV em si. O vírus do HPV é um vírus, tá? Então é uma partícula minúscula que a gente não consegue ver a olho nu e que tá aí muito prevalente. Muito prevalente quanto? A gente estima que hoje, mais ou menos 54% de todas as mulheres que já se iniciaram a vida sexual, têm HPV. Isso é muito, isso é uma porcentagem muito grande. Então, a chance de você ter uma amiga, uma conhecida, uma vizinha que já teve HPV, ai, nossa, eu já tive HPV, é muito alta. E isso não deve causar estigma. Por quê? Porque o vírus é um vírus muito comum. Quando a gente fala em níveis mundiais, né, quase aí 300 milhões de mulheres vão ter esse vírus. Isso sem falar nos homens. O homem é diferente da mulher, a gente não pesquisa ativamente, a gente até consegue, mas isso não é preconizado. Então a gente tem muito mais os números femininos do que os masculinos. E o que tem de HPV? A gente tem mais de 200 tipos de HPV, a gente tem muitos HPVs. A gente tem HPV que infecta a pele, a gente tem HPV que infecta a região genital. E desses 200 tipos, mais ou menos uns 40 vão ter esse poder de infectar a região genital. Todos os 40 são muito ruins? Não. A gente tem alguns subtipos, vou mencionar um pouquinho mais para frente, que são piores. Então, ainda do vírus, apesar de muito frequente, então vamos supor que 54% aí de todas as mulheres vão estar acometidas em algum momento da vida. A maioria elas vão resolver sozinha, elas vão curar mesmo essa infecção
sozinha. Hoje a gente não tem um remédio que a gente fala assim, uma pomada, um remédio ou um procedimento que a gente consegue eliminar o vírus. Infelizmente, isso ainda não foi descoberto. Mas o nosso próprio sistema imunológico ele cura essa infecção na grande maioria dos casos. Uma minoria das mulheres, e aí a gente tem alguns fatores de risco, então a gente sabe que o cigarro corrobora para isso, a gente sabe que status imunológico, então pacientes imunossuprimidas também corrobora para isso, vai ter uma infecção persistente. O que isso significa? Que o vírus vai ficar na célula da mulher e aí ele pode ficar de uma forma quieta ou de uma forma ativa, e isso vai ficar por anos. Essa infecção persistente, na grande maioria das mulheres também não acontece nada, mas em uma parte delas elas podem acarretar o que a gente chama de lesões precursoras, que são o quê? É um pré-câncer. É uma lesão que ainda não é maligna, mas é uma lesão que tem o potencial, se não diagnosticada e não tratada, de evoluir para um câncer de colo uterino. E como a gente tem, né, a transmissão, como que eu pego o HPV? Ela é praticamente por contato direto com pele ou com mucosa de alguma pessoa que tem o vírus. Então, quando a gente está falando de contato direto, a principal forma da transmissão do HPV, sim, é a via sexual. Isso inclui tanto a via sexual oral genital, tanto a via sexual genital genital, ou como manual genital. O que isso significa? Que todos os tipos de sexo, independente se homoafetivo, heteroafetivo, se eventualmente só a manipulação com as mãos ou sexo oral, pode sim transmitir o HPV. E qual que é o problema disso? Que o preservativo não vai ser 100% efetivo. Então, a gente tem sim a infecção pelo HPV em pacientes que sempre usaram preservativo. Ou pacientes que nunca tiveram penetração vaginal ou anal também podem ter a infecção pelo HPV. Existe também a transmissão durante o parto, então, uma mulher que tem o vírus do HPV na região genital, tem um parto vaginal, essa criança pode sim ser infectada durante o parto, isso vai causar pode não causar nada, mas pode causar uma série de outras repercussões. E existe aí um risco teórico que ainda não foi comprovado através da ciência de uma transmissão por meio de toalha, roupa íntima, uso de vaso sanitário, ou objetos, mas isso é uma transmissão que a gente não comprovou. Ela é possível, mas a gente não sabe falar, com certeza tem transmissão por essa via. E aí, lembra que eu falei? A gente tem mais de 40 tipos de HPV genital. Quais são os relacionados ao câncer do colo uterino? Principalmente 16 e 18. Então, o HPV 16 e o HPV 18, eles são responsáveis por praticamente 70% de todos os casos de câncer uterino. Por que isso é importante? Por que a gente sempre enfatiza isso? Porque tem vacina, que é um pouco mais para frente da aula. Mas além do 16 e 18, os outros 30%, 40% dos cânceres, a gente tem outros 14 tipos de HPV de alto risco, que são essa sopa de números aqui, ó, de baixo, que também tem essa associação. E aí a outra pergunta muito importante. Mas o HPV então só vai causar câncer de colo, então só as mulheres precisam ficar preocupadas? Então não, infelizmente não. A gente tem o HPV correlacionado a casos de câncer de ânus em homens e mulheres, a câncer de vulva, vagina, a milhões de novos casos de lesões pré-invasivas e muitos, muitos casos de verrugas genitais. Então, de novo, né? Na maioria das pacientes isso vai acontecer? Não. A maioria das pacientes a infecção vai desaparecer sozinha, só que uma infecção persistente ela pode levar ao aumento do risco de todos esses cânceres. Então, a gente vai ter aí o HPV causando uma correlação com quase todos os cânceres do trato ginecológico feminino, das lesões cervicais de alto grau, das verrugas genitais, câncer de ânus. A gente não pode esquecer que a gente também tem associação com câncer de garganta, de cavidade oral. Então, uma coisa muito alarmante é que a cada 60 segundos uma mulher é diagnosticada com câncer de colo uterino no mundo. É muito. Pensa que a cada 1 minuto a gente tem um caso novo de câncer de colo uterino. Isso não é admissível. E agora, né, para ficar desesperado, o que a gente faz?
E aí volta o que eu tinha falado, que a gente tem uma vacina contra o HPV, uma vacina muito eficaz contra o câncer, não contra a infecção, mas contra o câncer. E o que é uma vacina, né? A vacina é o que a gente chama de uma prevenção primária. O que uma prevenção primária faz? Ela evita o aparecimento da doença na população. Então a gente tem sim uma vacina contra o câncer. E é uma vacina que, apesar de no nosso meio a gente falar muito, não é uma vacina que fala-se muito, é uma vacina que tem muita mídia negativa. Então, quando ela foi lançada, ela foi associada, ai não, mas eu vou vacinar minha filha, eu vou estar instigando a vida sexual nela. Isso não é uma verdade. Hoje no Brasil a gente tem duas vacinas disponíveis, tá? As duas são do mesmo laboratório, que é a Merck. Então, a gente tem a vacina Gardasil e a Gardasil 9. A Gardasil nada mais é do que uma vacina quadrivalente, ou seja, a gente tem 4 tipos de vírus, que é o 6 e o 11, que são responsáveis por verrugas genitais, e o 16 e o 18. Lembra? 16 e o 18 é responsável por 70% dos cânceres do colo uterino. E aí, a Gardasil 9, ou nonavalente, que tem 16, 18, 6 e 11, e mais esses 5 subtipos de HPV de alto risco. E qual que é o bom da vacina contra o HPV? Então, a vacina do HPV é oferecida de forma gratuita pelo SUS, com a vacina quadrivalente. Então, a gente teve uma atualização do calendário vacinal agora, em abril de 2024, que mudou o calendário vacinal para dose única. Com qual objetivo isso foi mudado? Vacinar mais pessoas. Então, hoje, quem pode vacinar? Meninas e meninos dos 9 aos 14 anos. E por que dos 9 aos 14 anos? Porque o nosso objetivo justamente é vacinar essas meninas e esses meninos antes deles começarem a atividade sexual, ou seja, antes deles terem uma exposição ao vírus. E o porquê? Porque ela tem mais eficácia. Nossa, mas então se eu já comecei minha atividade sexual, eu não preciso vacinar, ou eu não adianta mais vacinar? Não, isso também é um conceito errado, que a gente ouve às vezes no consultório. Ai, não, mas eu não vacinei porque já passou o tempo. Isso também não é verdade. Por quê? Porque a gente pode sim vacinar pacientes até 45 anos de idade. Também é oferecida de forma gratuita pelo SUS no esquema tradicional da bula, que são com 3 doses para outros casos. Então, todos os pacientes que foram vítimas de abuso sexual, homens ou mulheres, entre 15 e 45 anos, e todos os homens e mulheres que têm algum tipo de imunossupressão, seja por infecção pelo vírus do HIV, seja por transplante de medula, de transplante de órgão ou de medula óssea, ou eventualmente pacientes oncológicos. E não precisa ser pacientes oncológicos por câncer ginecológico. Qualquer tipo de câncer entra nessa cobertura para pacientes oncológicos. E aí a faixa etária para essas pessoas é dos 9 aos 45 anos. E agora vamos lá, né? Quem que tem que vacinar? Então, doutora, assim, eu queria muito vacinar, mas eu já não tô mais, né, na faixa etária, eu não tenho mais a idade, eu não tenho nenhuma dessas características que me permite vacinar pela rede pública. Eu sei que provavelmente aí não é uma informação 100% correta, mas a gente estava em algumas reuniões com a prefeitura. Muito provavelmente São Paulo vai ter um recap da vacina. O que é isso? Como a gente diminuiu para dose única, muito provavelmente a gente vai ter uma notícia nos próximos dias, nos próximos meses, convocando as pacientes até 18 ou 19 anos para revacinar. Então a gente vai ter aí essa novidade, mas a gente tem que esperar um pouquinho, porque isso ainda não é uma informação oficial. Mas também fora dessa questão para de vacinar na rede pública, a gente tem a opção sim de vacinar na rede privada. E aí, quem pode vacinar na rede privada? Praticamente todo mundo, respeitando a faixa etária aí dos 9 aos 45 anos. Pacientes mais velhas do que 45 anos, aí a gente tem que individualizar, a gente tem que conversar e ver qual que é o risco-benefício, mas tem alguns casos que sim, pacientes um pouquinho mais velhas também têm um benefício. E aí, homem, mulher, menino, menina, dos 9 aos 45 anos de idade pode vacinar. E com qual vacina? Qualquer uma. Tanto a quadrivalente ou a nonavalente, e aí vai ser uma questão de custo. A gente prefere a nonavalente se esse custo não for impeditivo. Infelizmente, é uma vacina cara, não, a gente não está falando aí de uma vacina baratinha, mas às vezes vale a pena avaliar custo, avaliar, isso cabe no meu orçamento, e se couber, vale super a pena. E aí, para vacinar na rede privada, são sempre 3 doses via intramuscular, com 0, 2 e 6 meses.
Aí uma dúvida que às vezes tem, né? Ai, doutor, eu tomei a vacina quadrivalente, eu preciso revacinar com a quadrivalente? Aí também é uma questão muito individual. A gente sim tem a orientação que a revacinação pode ser feita, porque ela traz um benefício adicional de 30% da proteção do câncer. Eu vou falar mais para frente quais são, né, essas porcentagens, mas sim, pode ser revacinado. Então, esse aqui é um dado um pouquinho mais técnico, tá? Mas eu fiz questão de trazer para falar o quê? O que que isso significa? Que a vacina para HPV já foi muito estudada, muito detalhada. A gente tem uma vacina extremamente segura. Toda vacina que surge, a gente geralmente tem algumas notícias mais sensacionalistas. Então, ai, nossa, meu filho tomou e aconteceu uma tragédia. Isso não é verdade com a vacina do HPV. A vacina do HPV, ela é muito eficaz e extremamente segura. E ela é muito eficaz quanto? Ela diminui, então isso aqui é mais ou menos o quanto a gente tem de HPV em pacientes não vacinados e pacientes vacinados. E aí os amarelinhos são os vacinados, os azuizinhos são os não vacinados, e a gente vê uma diferença bem grande. De novo, a vacina do HPV, ela não previne a infecção. Então, eventualmente, eu falo assim, tomei a vacina do HPV, mas eu ainda tenho HPV 16. Meu exame mostrou o HPV 16 ou HPV 18. Isso significa que a vacina não funcionou? Não, porque o nosso endpoint, ou seja, o objetivo da vacina não é prevenir a infecção, é sim prevenir o câncer. Isso é uma diferença sutil, mas é uma diferença importante até no entendimento do porquê que a gente vacina tanta gente. E essa aqui é a tabela que eu mais mostro, né, para os pacientes, que é qual que é a efetividade da vacina em diminuir os casos de câncer. Então, quando a gente está falando da vacina quadrivalente, que é a vacina oferecida no SUS, a gente diminui o câncer de colo uterino em até 70%. E quando a gente está falando da nonavalente, a gente diminui em 90%, e é por isso a questão que eu falei, vale a pena a revacinação? Depende, isso é uma coisa individual que você tem que conversar com o seu médico e ver também orçamento. Porque a vacina quadrivalente é muito efetiva e ela já tem uma proteção muito grande. Então, a vacina quadrivalente a gente tem que vacinar, a gente tem que vacinar a população-alvo, ou seja, todas as nossas meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, porque se a gente começar vacinando essa população, eles vão crescer e eles já vão ter a vacina. E eles já vão ter essa proteção muito grande contra os cânceres de colo uterino. Não é só contra o câncer de colo uterino, a gente também tem aí quase 75% de proteção para vulva, quase 70% de proteção para câncer de vagina, chegando 90% de prevenção do câncer de ânus, prevenção contra o câncer de pênis e prevenção contra as verrugas genitais. Então, essa é uma tabela e assim, as pacientes que passam comigo sabem que eu faço uma analogia muito simples. Eu falo, se você tivesse 70% de chance de ganhar na loteria, você ia comprar o bilhete. Então, a gente tem uma vacina que proporciona 70% de chance de não ter câncer. Então, é uma vacina que sim tem que ser tomada. E aí, de novo, né, a gente não tem a garantia da não infecção pelo HPV, mas a gente tem essa redução da capacidade de causar o câncer. Então, 70, 90% de diminuição do risco de câncer. Então, vamos lá, né? A gente falou tanto da vacina até agora, a importância da vacina, mas e quem não vacinou? Ou quem vacinou, mas ainda assim teve a infecção? Quais são os sintomas? Como a gente sabe que a gente tem o HPV? Então, 95% das pacientes que vão ter a infecção vão ser completamente assintomáticas. O que isso significa? Que não vai ter nada visível e nada que indique algum tipo de infecção. Isso vai ser descoberto, então, com a pesquisa específica do HPV. Então, isso foi um dos testes que foi incorporado agora no rastreamento. E então não dá para saber, não aumenta corrimento, não dá dor na relação sexual, não acontece nada. Você só tem o vírus ali e completamente assintomático. Algumas alterações podem sim ocorrer nos outros casos, que são principalmente as lesões clínicas, que a gente chama que são as lesões visíveis, que vão ser as verrugas genitais. As verrugas genitais são literalmente verrugas, geralmente num aspecto bem de couve-flor, assim, bem com bastante voltinhas, pontinhos, que podem aparecer ali no introito da vagina, ou seja, na entrada da vagina, ou até nos lábios, grandes lábios, pequenos lábios. E aí a gente tem também o que a gente chama das lesões subclínicas, que são o quê? As lesões que não são visíveis
a olho nu. Por quê? Porque elas estão geralmente internas, lá no colo uterino, que a gente chama de lesões precursoras. As lesões precursoras, elas podem sim ser vistas num exame específico, que é chamado de colposcopia, que é quando a gente coloca, né, o aparelho, coloca vários reagentes. Então, como que a gente vai rastrear essa infecção pelo HPV? A gente vai rastrear com o HPV propriamente dito, a gente consegue rastrear pelo teste de HPV. A gente teve essa incorporação pelo Ministério da Saúde na rede básica em março de 2024, então também super recente. E o que o teste de HPV faz? Ele vai identificar o DNA do vírus ali na região do colo. Ele é coletado muito parecido com a coleta do Papa Nicolau. E tem que até casos que a gente pode ter uma autocoleta, mas isso ainda não foi incorporado aqui no Brasil. Qual que é a vantagem da gente rastrear com o teste do HPV? A vantagem é que se ele vier negativo, a gente está autorizado a repetir esse exame só depois de 5 anos. E se ele vem positivo, aí sim a gente precisa de uma consulta com o ginecologista para a gente ver qual que o HPV veio positivo, qual que é a gravidade, né, dessa infecção, tá tendo alguma lesão já específica, a gente já tem, né, alguma alteração nas células do colo uterino, e isso vai ser avaliado e categorizado por um ginecologista. E a gente também tem ainda o exame clássico, que é o exame que todo mundo conhece, que é o exame de Papa Nicolau. A gente também chama ele de histologia oncótica ou histologia oncológica, que ele é realizado, né, entre os 25 aos 64 anos de pacientes que já tiveram atividade sexual. Então, se você é virgem, nunca teve atividade sexual, não tem necessidade da coleta do Papa Nicolau. E ele, pelo Ministério da Saúde, se negativo, pode ser repetido de 3 em 3 anos. Uma observação aqui: pacientes imunossuprimidas ou que convivem com o vírus do HIV. Imunossuprimidas, lembra, a gente coloca todas as pacientes oncológicas nessa caixinha, a gente rastreia de uma maneira um pouquinho mais de perto, então imediatamente depois do início da atividade sexual, a gente já começa esse rastreio e aí, geralmente faz isso de uma forma anual e não trianual. E aí, o que é que a gente faz com todas as informações? Então, ou um HPV de alto risco, ou um exame de Papa Nicolau alterado, a gente vai ter que ver com mais detalhes o que está acontecendo nesse colo. E aí vai para o exame que eu falei, que é a colposcopia. A colposcopia nada mais é do que olhar o colo com um microscópio de aumento. Então, a gente coloca a paciente na posição ginecológica, esse exame não tem que doer, às vezes é um pouco incômodo, igual a coleta do Papa Nicolau, e aí se coloca reagente, que é o ácido acético, e uma solução de iodo, que a gente chama, para ver macroscopicamente se tem algum tipo de lesão. Se tiver qualquer achado suspeito, isso é biopsiado. Com a biópsia, a gente tem, né, o diagnóstico aí das lesões precursoras do câncer do colo uterino, e isso vai trazer o diagnóstico definitivo e o tratamento específico para cada tipo de lesão. Então, em termos gerais, tá? A gente tem uma correlação direta do HPV com o câncer de colo uterino. O HPV é um vírus extremamente comum, então muito mais comum do que muitas coisas que a gente considera comum, como, por exemplo, o herpes labial. O HPV é muito mais comum do que isso. E a gente tem uma vacina específica para o HPV que é extremamente eficaz e a gente tem que tomar, a gente tem que vacinar nossas filhas, a gente tem que vacinar as nossas crianças no geral, porque isso que vai erradicar o câncer do colo uterino. A rotina ginecológica ela deve sempre estar em dia, então a rotina ginecológica é o quê? É você ir no ginecologista, o ginecologista te examinar. Eu falo que não existe ginecológica sem exame físico. A gente faz parte da consulta, a gente olhar o colo, independente se a gente vai ter que coletar Papa Nicolau, independente se a gente vai ter que fazer algum exame adicional, a gente precisa ver se está tudo bem, ouvir a paciente. Então, sinais muito iniciais de um câncer de colo uterino pode ser um sangramento esquisito, toda relação tem sangramento. Então, qualquer coisa que está diferente deve ser falado e deve ser examinado. Por quê? Porque a gente pode prevenir e a gente pode rastrear como que base? Para tratar inicialmente, para a gente não deixar que chegue no câncer. E assim, ninguém ter que sofrer com um tratamento oncológico, com uma quimioterapia, com uma radioterapia ou eventualmente com uma cirurgia mais complexa. Então, a aula de hoje foi isso. É um tema que eu gosto muito por conta disso, né? Por conta dessa importância.
Fico super à disposição para dúvidas, principalmente dúvidas de ordem prática. Nossa, meu HPV veio alterado, e agora? O que que eu faço? Ou, eu fui no médico, ele me orientou isso, mas eu ainda estou com dúvida. Então, fico à disposição. De novo, pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, pode ser numa das reuniões que a gente deve ter, né, aqui no Ela Líder. O importante é vacinem-se e orientem as crianças a se vacinarem, né? É isso aí. Até a próxima aula.